Olá para você que está de olho aqui no Zipac Talks, para você que está ligado, para você que está ligada aqui no nosso ambiente, onde a gente discute as principais tendências do universo de embalagens, sempre com grandes nomes do mercado. Hoje a gente está recebendo aqui Carlos Hugo, que é gerente de desenvolvimento técnico-comercial da Antilhas Flexíveis. O Carlos tem mais de 30 anos no mercado de embalagens, ele vai contar um pouquinho para a gente a trajetória dele e vai contar também, vai detalhar sobre como ele enxerga o mercado e as principais perspectivas. Carlos, muito obrigado pela participação. Eu vou começar perguntando, pedindo para você contar um pouquinho da sua trajetória tão rica aí no universo de embalagens. Ok. Bom, agradeço aí essa oportunidade de a gente estar conversando, batendo um papo. É sempre bastante interessante ter essas trocas, né? E, bom, como você comentou, já estou aí há um bom tempo no mercado, no segmento de embalagens. Comecei bastante novo, mas sempre trabalhando na parte de desenvolvimento, de atendimento, de planejamento, né, nas empresas anteriores que eu trabalhei, e agora nos últimos 21 anos na Antilhas, também trabalhando com essa área e fazendo esse desenvolvimento e ampliando um pouco o leque aí de atuações. Eu tive a oportunidade também de trabalhar nas outras unidades do grupo, na parte de embalagens cartonadas, de papel e tal, e agora na unidade flexíveis, que é aí onde que eu agreguei mais experiência, né? Bom, E o é um que você prazer conversar observou, contigo. o prazer é nosso, e o que você poderia destacar entre o início da sua carreira e até agora em relação ao mercado, os principais pontos que você acompanhou e vivenciou diferentes mudanças aí de mercado? Tá. Bom, o que eu notei, que a gente sempre vem acompanhando, é sempre o desenvolvimento das matérias-primas, né? Um grande desenvolvimento. A gente, lá no começo, com só baixa densidade, polietilenos de baixa densidade, cheguei a pegar o finalzinho do celofane, tal. Então, a parte de matéria-prima sempre foi muito importante nesse desenvolvimento e no alcance de algumas metas, alguns objetivos das empresas em redução de espessura, em ganho de propriedades mecânicas, ganho de propriedades de barreira. Então, esse foi, nos últimos anos, um grande momento, acho que um ponto importante para toda essa trajetória dos últimos anos. E quando a gente fala em matéria-prima, Carlos, a matéria-prima ela foi caminhando para o sentido de ser cada vez mais sustentável e também fácil de manipular perante os consumidores. O que você destacaria? Tá. Bom, o que eu destaco é as propriedades mecânicas, né, que nos ajudaram a, principalmente, redução de peso da embalagem. Isso eu acho que foi um ponto bastante importante. E quando a gente pensa na parte da experiência do consumidor, é realmente você ter uma maior praticidade na abertura da embalagem, você ter embalagens que trazem um shelf life maior para o produto, ou seja, você consegue ter essa embalagem com a distribuição com mais segurança, né? E um tempo, você não tem uma pressão tão grande nesse tempo da distribuição para chegar lá no ponto de venda. Eu acho que esse é algo que essa interação de matéria-prima, do desejo das empresas e a experiência com o consumidor são relacionados aí. Perfeito. E hoje, quais são alguns projetos aí que você está envolvido na Antilhas que você gostaria de destacar, contar para a gente, até como case e inspiração para outros projetos, sempre com foco no amadurecimento de todo o mercado? Ok. Bom, ainda seguindo nessa linha, né, do tempo aí, do desenvolvimento das embalagens, a gente viu que teve esse primeiro momento na redução das espessuras, dos pesos das embalagens, nessa migração de embalagens com, né, a cadeia de embalagens tem diversos substratos e acho que cada um tem a sua importância, né? Tem a sua utilidade, mas a gente viu nesse tempo todo que a gente tinha essa forte necessidade de transferir algumas embalagens de rígidas para flexíveis, né, nesse tempo. E daí, com essa trajetória, a gente viu que nós fomos ganhando estruturas multilaminadas, com várias estruturas com poliéster, polietileno, BO, nylon, que seja, em algumas aplicações. Isso foi um aumento.
né? Nós conseguimos fazer bastante transferência de substratos, diminuindo o peso da embalagem com essa linha de raciocínio de trazer propriedades mecânicas e de barreira para a embalagem flexível através de multicamadas. Isso foi alcançamos bastante êxito nisso, mas agora a gente está no momento que a grande demanda do mercado é você ter embalagens que tenham propriedades mecânicas de barreira que consigam proteger o produto como ele necessita, mas também não deixem de checar como que é o comportamento dessa embalagem pós o consumo. Ou seja, você utilizou a embalagem, para onde você vai destinar essa embalagem? Como você vai reciclar essa embalagem? Hoje, o momento e a principal preocupação e foco das nossas equipes de engenharia de embalagem são realmente isso: você desenvolver uma embalagem com um design que seja inteligente o suficiente para conseguir também atender às demandas de descarte desse produto, né? O fim do produto, ou melhor, não é o fim do produto, na verdade, é a reinserção dele no ciclo da economia circular. Acho que esse é um ponto hoje que a gente está trabalhando bastante forte. E nisso, né, agora em 2021, nós tivemos um case bastante interessante, que é o que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, que é o caso do arroz Rito da Mãe Terra Unilever, tá? Que foi uma parceria bastante importante que tiveram entre as empresas Unilever, a Antilhas, a Braskem e a Zippac. A gente teve um trabalho bastante importante, grande, né? E resultou nessa linha de produtos, tá? Que são stand-up pouches, monomaterial, ou seja, muito facilmente reciclável, que tem ainda a praticidade do Zippac aqui, ó, do zíper, né? E com peso de estrutura bem inteligente, né? E que consegue se inserir na economia circular de uma forma muito fácil. Esse material é polietileno, ou seja, ele pode ser descartado facilmente lá na parte de reciclagem e volta novamente para o sistema de reciclagem, não perdendo propriedades mecânicas. Então, isso é bastante importante. A gente consegue fazer que esse produto consiga voltar no ciclo e ser reextrusado novamente para um outro tipo de embalagem. Ok? Perfeito. Então, esse é um exemplo de todos os conceitos que a gente está trabalhando aqui, né? Que a gente citou. Conveniência para o consumidor, facilidade, é um monomaterial que vai facilitar no descarte, na reinserção. Isso tudo vai ao encontro do que a gente está conversando. Exatamente, exatamente. E nesse trabalho, daí eu volto de novo na parte das matérias-primas, entender quais são as matérias-primas, temperatura de selagem, por exemplo, nesse caso, nós tivemos um trabalho bastante interessante com a equipe da Zippac, com a temperatura de selagem do zip, qual a temperatura ideal que seria para essa estrutura. A gente olhou dentro do portfólio de produtos, assim, conseguiu identificar qual que seria o que tivesse melhor performance e que casasse com esse desenvolvimento dessa estrutura. Foi bastante interessante e um sucesso. Perfeito. E qual que é a sua percepção em relação à recepção do consumidor final quanto a produtos como esse? O consumidor final está cada vez mais exigente, tanto em termos de experiência quanto de sustentabilidade? Sim, eu acredito que sim. É claro, hoje nós estamos naquela fase que a gente consegue atender aquelas pessoas que já estão mais esclarecidas sobre o tema, né? Então ainda tem uns nichos, né? Tem ainda alguns segmentos que são mais preocupados com isso. Um exemplo, voltando pro case aqui do Mãe Terra, os clientes do Mãe Terra têm essa preocupação. Você vê que eles vão em produto que eles conseguem entender qual que é a origem desse produto, o que isso impacta para eles, e daí isso vai cascateando em todo o processo. Ele quer conhecer que produto que ele vai consumir, mas daí ele começa a se interessar com a embalagem, qual é o impacto dessa embalagem. Então a gente sente isso ainda como algumas áreas, né, do mercado, algumas da sociedade, né? Mas essa nova geração que está entrando agora no mercado de consumo já vem com essa preocupação, né? Então a gente vê que nos próximos anos essa demanda vai ser cada vez
maior e natural. Na verdade, isso já é como que é uma parte do pensamento dessa nova geração que não tem por que não ser, tem que ser, entendeu? E Ou isso as seja, vai empresas... deixar de ser um diferencial para ser algo inerente ao produto. Exatamente, assim, tá meio que já está começando a ficar impensável não ser dessa forma, Uhum, entendeu? Eu sinto isso aqui na minha casa mesmo, quando eu uhum. converso com as minhas filhas, tal, eu já vejo que isso, elas já não veem isso muito como um grande diferencial. Na verdade, isso para elas já é meio que tem que ser assim, não tem que ser diferente. Então, essa nova visão é que nos próximos anos vai potencializar isso. A gente vê essa preocupação nos grandes grupos, né? Como PepsiCo, Unilever, você vê que eles já têm as metas lá para 2025, você já vê bem claramente isso listado lá, como meta de você ter produtos 100% recicláveis, 100% das embalagens serem 100% recicláveis, você ter uma outra fase, já tem empresas que já estão olhando isso e já olhando o passo seguinte, que também é um que a gente já está no nosso radar e também já tem aí ações bem concretas para poder começarem a ser comercializadas, que é o quê? É o PCR, né? Que a primeira fase, né? Se você for pensar ainda naquela linha do tempo, você ganhou flexibilidade das embalagens com menor peso, certo? Depois você vem simplificando a embalagem para poder ser mais facilmente reciclável. Ok. E agora, ela sendo reciclável, você tem que fazer a economia circular girar. Então você tem que começar a ter no mercado embalagens com a utilização de reciclado pós-consumo, né, para poder escoar esse material que está sendo reciclado. Então, a próxima fase, e já avançado, eu diria, a gente vai ter essas apresentações. Então, monomaterial, ok. Depois disso, você vai ter que ter estruturas PCR, né? Perfeito. Você está falando aqui, eu estou anotando aqui até para aprender cada vez mais, né? Passamos do estágio aqui da flexibilidade para a simplificação, economia circular. Agora a PCR talvez seja esse novo momento, essa nova tendência. Muito interessante acompanhar toda essa evolução, que é um mercado que você vivencia há tanto tempo aí, né, Carlos? E apesar de estar há tanto tempo, né, eu vejo muito entusiasmo seu aí ao falar dessas novas tendências, né? Porque trabalhar com embalagem é sempre trabalhar com inovação. É verdade, é verdade. Não, assim, é muito motivador. É claro, no meio dos processos, a gente passa por todos os sentimentos, né? A gente passa Todos por, os perrengues muitas vezes, possíveis. exatamente. Durante o processo de desenvolvimento, você tem momentos que você se frustra com alguns resultados, mas você tem que avançar, você se alegra com resultados positivos, na hora de você passar da bancada de testes para a área produtiva mesmo, você tem o desafio de conseguir equilibrar o conhecimento ali, você conseguir difundir o conhecimento e mostrar que para ter algumas evoluções, você realmente tem que deixar alguns pensamentos, algo que você já tinha colocado como padrão, você tem que repensar isso. Isso não só na cadeia de embalagem, isso é interessante. Hoje, quando a gente senta com os grandes players de fabricantes de embalagem, de alimentos ou de cosméticos que sejam, a gente tem visto isso. Eles estão sim abertos para poder repensar quais são as reais necessidades dos produtos deles para a gente poder ter essa simplificação. E isso realmente tem que vir. Assim, tem que vir essa análise, porque quando a gente colocou a régua, quando a gente fez a migração de embalagens de metálicas ou de vidro para embalagens laminadas, a gente, em alguns produtos, a gente jogou a régua lá em cima. E muitas vezes a gente não precisa disso. Né? Mas é difícil a gente falar, a gente ter essa conversa com os nossos clientes, porque, claro, quando você pensa em garantia, você quer colocar o limite máximo possível, né? Mas para essa fase de simplificação das estruturas, a gente tem que ter a mente aberta para conseguir avaliar e ver se realmente tudo aquilo que a gente tem na embalagem é realmente necessário para poder atender as demandas reais do produto, né? E a gente tem visto que as empresas têm
por conta dessas metas de médio e longo prazo que as grandes companhias estipularam, a gente está vendo que as empresas estão abrindo a mente e colocando equipes para estudar isso mais a fundo. Porque isso é importante. Igual o arroz. O arroz precisa de que barreira? Né? Nesse caso que a gente estava falando do arrozito. A gente passou por essa fase. O que realmente ele precisa? Ele precisa disso, disso e disso. Tá bom. A embalagem hoje tem quais requisitos? Tem esse. A gente consegue ter um monomaterial que atenda? Consegue. Ok. Mas se a gente não tem essa discussão com o cliente, a gente acaba não inovando. Perfeito, Carlos. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Zipac Talks, uma conversa muito enriquecedora. A gente agradece demais aqui a sua participação. Gostaria de deixar alguma mensagem final, principalmente para quem trabalha no mercado de embalagem, particularmente os mais jovens aí que têm interesse nesse mercado? Sim. Resgatando essa minha última fala, é isso. Não tenha medo de inovar. Inovar precisa ter conhecimento. Então, vá buscar conhecimento, vá se desenvolver, vamos estudar, porque isso é bastante importante. Porque fazer um mais do mesmo é fácil. Então, você entrar no mercado, fazer aquilo que você viu que o seu antecessor fazia, gente, isso é relativamente simples. Agora, inovar realmente precisa buscar maior conhecimento, buscar novas tecnologias, buscar parcerias com empresas importantes. Isso que já tem também esse mesmo viés de inovação e busca da inovação e de tecnologia. Então, para os novos profissionais, gente, é isso. Não se prender, né, entender muito bem o passado, entender até qual é o cenário que a gente está hoje, mas não ter medo de fazer a inovação e fazer os testes. Perfeito, Carlos. Muito obrigado aqui pela sua participação. A gente conversou hoje com o Carlos Hugo, da Antilhas Flexíveis. Falamos aí sobre inovação e sobre a evolução do mercado de embalagens. Fique sempre de olho nas redes sociais da Zipac Brasil. Em breve a gente volta com mais novidades para você. Obrigado pela companhia e até a próxima.